pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma história. Na história passada, nós vimos que Josué havia conduzido o povo para reconquistar a terra que era deles. Muito bem, nós vimos sobre a conquista da cidade de Ai. Estão lembrados? Não viram? Não acredito. Corre no nosso canal aqui e assiste as histórias. Nós temos todas as histórias desde o começo, desde Gênesis. Você pode assistir e ficar por dentro das histórias bíblicas. Vamos lá. Muito bem. A história de hoje nós vamos ver que Josué tinha já encerrado a sua jornada. Ele tinha conduzido o povo já tinha se estruturado ali na terra, até que ele morreu já de idade. E aí novos líderes surgiram, não só um, mas vários líderes que foram colocados, que foram levantados para serem os comandantes. E esses homens eram juízes que governavam, que tomavam conta, é como se fossem os presidentes que faziam as leis, que orientavam o povo. E tinha também os profetas. Os profetas vinham com o recado de Deus e os juízes orientavam o povo a respeito das leis, o que eles tinham que obedecer, o que eles tinham que fazer. Havia também aqueles que eram juízes e profetas. Tem esses casos também. E nesses casos aí, esses juízes é que governavam, que orientavam tudo que cada tribo, às vezes um juiz cuidava de duas tribos, né, das famílias as tribos são as famílias de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Muito bem. Então, não era mais Josué já tinha morrido, agora eram os juízes que cuidavam e orientavam e administravam tudo que se dizia a respeito. Foi passando o tempo e, infelizmente, o povo de Deus começou a se esquecer de Deus. Acredita nisso? É verdade. E aí eles começaram a adorar outros deuses, os deuses dos outros povos que até mesmo que eles tinham expulsados ali da terra, ou deuses de outros povos ao redor. Eles começaram a adorar esses deuses. E aí Deus foi ficando muito triste e muito bravo com isso. Veja só, as pessoas começaram a adorar, um dos ídolos que eles adoravam era o Baal. E ele era um deus de um outro povo e o povo de israelita começou a adorar também. E Deus ficou muito bravo. E sabe o que aconteceu? Deus falou: ah, é assim? Então vocês estão adorando outros deuses? Então vou deixar de proteger vocês. E sabe que deu isso? Eles começaram a ser atacados por outros povos e começaram a ser roubados. Tudo que eles plantavam, vinham os outros povos e roubavam. Olha lá, roubavam o trigo, roubavam as riquezas que eles tinham, roubavam os animais, levava tudo embora. Olha aqui, ó, olha aqui, ó, a uva, olha, que fazia os vinhos. Roubavam tudo, saqueavam tudo, levavam tudo embora. E o que eles não conseguiam roubar, eles destruíam, que era para deixar o povo sem nada. E o povo foi ficando sem nada mesmo, foi ficando empobrecido e até passando apertado, fome. Chegou uma hora que eles começaram a orar a Deus. Deus, tem misericórdia. Deus, nós nos arrependemos. Alguns, viu? Porque tinha gente que não se arrependia, não. E pediram misericórdia a Deus. Foi passando o tempo e um dia Deus falou com uma pessoa. Tinha alguém ali que não estava adorando os ídolos, que adorava só Deus, que continuava fiel a Deus. Esse homem era Gideão. E um dia Gideão estava lá na sua fazenda e ele estava malhando o trigo. O que é malhar o trigo? É esse aqui, olha, o trigo é esse aqui. Ele pegou e ele estava batendo o trigo para tirar as sementinhas, para depois colocar para secar, né, moer e torrar e fazer a farinha. E ele estava malhando o trigo num lugar escondido, de medo que os outros povos viessem roubar
o alimento dele e da família dele. Então ele foi num lugar chamado lagar. O lagar era o lugar onde eles colocavam a uva para espremer, sabe, com o pé assim. Já viu o filme? Que eles espremiam com os pés para fazer o suco, para fazer o vinho. E esse era o lagar, um lugar fechado. E o Gideão estava lá malhando trigo lá no lagar. Não era para fazer ali, era para fazer no terreno, no terreiro, para que ali o vento levasse a palha, né? E ficasse só sementinhas. Mas não, ele estava num lugar escondido porque ele estava com medo de ser roubado pelos outros povos, principalmente pelos midianitas. Os midianitas é que mais atacavam o povo de Israel. Aí, sabe o que aconteceu? Ele estava lá malhando o trigo e de repente chegou um homem bem diferente. Sentou embaixo de uma árvore chamada carvalho e lá ele falou assim: "Ô rapaz, vem cá, vem aqui". E aí o Gideão foi lá conversar com ele e ele falou assim: "Olha, é o seguinte, Deus mandou dizer para você que você vai tirar o povo de Deus da escravidão aí, porque eles estão quase que escravos, né? Porque estão tendo que trabalhar para sustentar os outros povos. Isso não pode. O Gideão olhou para aquele homem e falou assim: "Ei, quem é você? De onde você vem? Você, né? Quem você é amigo? Não?" Eu falei assim: "Eu venho com o recado de Deus." E ele falou: "Meu Deus!" Ficou assustado, né? Aí ele falou assim: "Mas escuta, Deus abandonou a gente? Oh, meu Deus! Nossa, veja bem, o Senhor tirou a gente do Egito, o Senhor trouxe a gente pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho, depois passou o deserto, depois passou o Jordão, depois entramos na terra de Canaã, depois nós reconquistamos." Isso ele contando todo o tempo da história. E o Senhor fez tanta coisa maravilhosa e agora está deixando a gente ser massacrado por esses povos, pelos midianitas e por outros povos que vêm aqui e roubam toda a nossa comida, todas as nossas coisas. Oh, meu Deus, tem misericórdia. E aí o anjo fala assim: "Deus vai usar você, Gideão, para conduzir um exército poderoso para libertar o povo." Um exército grande não, mas um exército poderoso. E aí o Gideão ficou: "Meu Deus, eu estou falando face a face com o anjo de Deus, estou morrendo de medo de morrer." Porque estava vendo o anjo de Deus. Aí ele falou assim: "Mas o senhor é anjo mesmo?" Ficou meio duvidando assim, sabe? "Mas eu é anjo." Ele falou assim: eu sou. Aí ele falou assim: "Então espera um pouquinho aqui, não vai embora, não vai embora." Aí ele foi lá na casa dele e fez um cabrito, uma comida gostosa lá, fez um cabrito, fez um caldo daquela carne, depois ele fez uns bolos que eram uma massa de pães asmos e trouxe tudo. Aí trouxe e colocou lá. Aí ele falou assim: "Olha, tá aqui, eu trouxe para o senhor." Aí o anjo falou assim: "Coloca tudo em cima daquela pedra, o cabrito e os pães, os bolos." Aí ele colocou. Falou: "Agora coloca." O anjo falou: "Agora derrama o caldo em cima." Ele derramou. Aí quando ele fez isso, o anjo pegou e com o cajado que ele tinha, tocou naquela comida que estava na pedra e veio um fogo, queimou tudo. E aí ele viu que foi uma oferta a Deus. Aí que o Gideão ficou mais com medo ainda. "Ah, é um anjo de Deus mesmo, é um anjo de Deus mesmo." E aí o anjo falou assim: "Deus vai usar você para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Confie." Aí ele falou assim: "Você vai tirar o ídolo do meio do povo." E aí o anjo foi embora. E o Gideão voltou para casa. E Deus falou para ele assim, que ele ia pegar um boi, ia derrubar o altar, esse altar aqui, ó, do Baal, ia destruir, ia fazer um outro altar por cima, ia colocar o boi e ia oferecer aquele boi em sacrifício a Deus. Aí ele chegou na casa dele, ele pegou um boi, ele chamou 10 empregados, só que ele foi à noite, porque ele estava com medo do povo, tudo da cidade que estava adorando o ídolo, sabe? E ele ficou com medo. Ele
foi à noite, foi lá, destruiu o altar, ele com os outros 10 empregados dele, e mataram o boi, colocaram, fizeram o sacrifício e foram embora para casa. No outro dia de manhã, quando o povo acordou, que viu que o altar estava destruído, quem fez isso? Quem é que destruiu o altar do Baal? Aí um deles contou, foi o filho do Joás, o Gideão. Aí foram todo mundo lá, todo bravo lá atrás do Joás. Seu filho destruiu o altar de Baal? Traz ele aqui, agora nós vamos matar ele. Aí o Joás falou assim, espera um pouco, vocês vão defender Baal, esse Deus falso? Vocês vão defender, vocês, povo de Israel, vão defender esse Deus? O Joás ficou bravo e falou assim, e outra coisa, se esse Baal é Deus de verdade, ele que se defenda. E largou eles falando sozinho e defendeu o filho dele e foram embora. Olha só o que aconteceu. Aí, no outro dia, o Gideão tinha que chamar um exército para ir lá lutar e soltar libertar o povo de Deus dos midianitas, que os midianitas toda vez vinham roubar eles ali. Eles não conseguiam juntar nada. Quando eles juntavam um pouco de comida, vinham os midianitas e roubavam tudo, ou então destruía tudo. E ainda pior, eles haviam se juntado, se unido com os amalequitas, então eles estavam mais fortes ainda, porque eram dois povos, os midianitas e os amalequitas. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, meu Deus, deixa eu fazer uma oração aqui. Senhor, deixa eu fazer um pedido. Se é mesmo que da tua vontade que eu vá, porque Senhor, eu sou... Ele tinha falado para o anjo lá, eu sou o mais pobre, a minha família é a mais pobre de todas de Israel, eu sou o menor de todos, eu sou o mais fraquinho, o Senhor vai me escolher, tem certeza? Tem certeza, Deus? Aí ele tinha falado isso para o anjo, né? Aí depois agora ele estava orando para Deus e ele falou assim, Senhor, se é mesmo da tua vontade que eu vá formar esse exército para lutar contra os midianitas, eu quero que o Senhor me dê um sinal, por favor. Então o sinal é esse. Eu vou colocar um novelo de lã aqui na eira, quer dizer, por lá de fora da casa. E se amanhã de manhã o novelo tiver molhado de orvalho e a terra em volta tiver toda seca, então eu sei que o Senhor me escolheu, tá? Então tá bom. Aí foi lá dormir, acabou, ficou lá o novelo, né? Gente, vocês não acreditam. Sabe o que aconteceu? Olha só, no outro dia de manhã, olha só, quando o Gideão acordou e foi lá olhar o novelo de lã, o novelo de lã tava assim, ó, ensopado, cheio d'água, que ele espremeu, e saiu uma taça de água do novelo. Então era sinal de Deus, não é? Que realmente Deus tinha escolhido ele. Mas vocês acreditam que ainda ele não estava satisfeito? Ainda ele estava com medo? O Gideão falou, Senhor, não fique bravo, mais um pedido, mais um sinal, por favor. Agora eu vou colocar outro novelo de lã. Que agora, Senhor, o novelo fique seco e a terra em volta fique encharcada, bem molhada. Orou. Foi embora. No outro dia, ele acordou. Quando ele chegou lá, o novelo estava sequinho. E a terra em volta estava toda encharcada, toda molhada. Aí ele viu, é verdade, Deus me chamou mesmo para fazer isso, para lutar contra os midianitas e os amalequitas, para defender o povo de Deus. E agora, como é que o Gideão vai formar esse exército? Será que o Gideão vai lutar contra o povo dos medianitas e contra o povo dos amalequitas?
Será que ele vai vencer? Que estratégia ele vai usar? Estão curiosos? No próximo vídeo eu termino essa história. Não perca o final. Beijo, até a próxima.